né? Mostrar para essa criança que o caráter, né? Abordar questões que vão além só da parte física, né? Porque com certeza vai estar prevenindo essa criança de desenvolver um transtorno alimentar. E o que pode causar, então, a compulsão para o transtorno alimentar? Tem diversos fatores? Sim, como eu já disse, os fatores genéticos são importantes. Então, casos na família que tem ocorrido em relação à compulsividade, impulsividade, abuso de substâncias, né, sejam elas qual for, o fator genético é importante. Mas também tem os fatores que nós chamamos de fatores sociais. A questão da desorganização, né? Pessoas que não têm horários, que não têm rotinas, elas estão mais sujeitas a desenvolver esse transtorno. Porque, como eu disse, uma pessoa que não se organiza, o que eu vou comer, né? Que não tem efetua um mínimo de preparação com antecedência, ela acaba comendo qualquer coisa. E longos períodos sem se alimentar, que vão gerar muita fome, acabam também predispondo a pessoa, a hora que ela comer muito, né? Acabar ultrapassando os limites dela. E além disso, também fatores que a gente fala traumas, né? Também podem, abuso sexual, violência, algum trauma que a pessoa sinta, também ela pode acabar querendo direcionar isso para o lado alimentar, né? Abusando, né? Comendo compulsivamente. Como uma forma, teria uma explicação mais psicológica, no certo, assim, de deformar o corpo, ou de ser uma pessoa mais forte? Tem alguma ligação? Olha, o que vocês percebem? Algumas teorias assim, que os psicólogos colocam, né, é que é como se fosse assim, uma falta, né, a falta de uma pessoa para conversar, a falta de alguma coisa que ela sinta, mas principalmente de companhia, né? Então ela acaba colocando o alimento para dentro como se ela precisasse de se completar, né, de alguma forma. E também a questão da ansiedade, né? Por um problema que ela não consiga resolver, o fato dela estar mastigando, né? De estar engolindo alguma coisa. Alguns preferem, é muito particular, né? Mas algumas pessoas preferem coisas quentes, né? Como para aconchego mesmo. Outras preferem coisas crocantes, né? Então o fato de mastigar, né? Do maxilar vai ajudar. É bem particular, né? Mas os psicólogos colocam essas hipóteses. Não, é verdade. Eu também, como psicólogo, Sim. agora faço uma interpretação. Porque, por exemplo, o abuso sexual em família também pode levar a inúmeras outras compulsões. Até mesmo, e a gente vê no álcool, ou mesmo as drogas. E você falou muito bem, porque a pessoa ela fica ansiosa e ela tem a barreira com quem conversar esse assunto, porque existe muito, vamos dizer, do próprio julgamento da pessoa, como se ela tivesse errada. Então ela fica naquela divisão, falo, não falo, é comum. Por exemplo, um pai que abusa, um pai alcoólico que abusa de uma filha, ela tem medo de falar para a mãe, ou falar para quem? E aquilo fica com ela. E a forma dela fugir, como você colocou, a ansiedade gera inúmeras maneiras de passar, se distrair, enfim, ela não tem com quem desabafar. Por isso que é muito importante que a mãe, que o pai, alguém que esteja, acompanhe comportamento, sinta como a filha está reagindo no ambiente, não é isso? Sim. É a mesma coisa no caso, como a família vai perceber que o filho está tendo um transtorno. É fácil, não é tão difícil. Se o filho está comendo de uma forma regularmente e de um momento para outro começa a comer, é por aí? É mais ou menos por aí então mesmo. Explora nessa Isso. forma que eu estou te passando, assim, as maneiras que uma pessoa possa perceber. Isso. É importante os familiares ficarem atentos, porque, como você disse, muitas vezes a pessoa não pede ajuda, né? Ela simplesmente se cala e tenta, de alguma forma, resolver, né? Mas ela não consegue resolver sozinha, ela precisa de ajuda. Então, algumas características da pessoa que tem a compulsão alimentar, né? O transtorno da compulsão alimentar. Perto das outras pessoas, ela come normal, mas aí a compulsão, ela come escondido.
né? Então, assim, ela evita ter os episódios de compulsão próximos a outras pessoas, né? Justamente para evitar, né, esse julgamento, exato, né? Vai se sentir muito mal. Isso. Ela já se julga muito, né? Ela já é muito cruel até consigo mesma. Então, ela evita que outras pessoas também façam o mesmo. Além disso, do comer escondido, né, desse comportamento, também a questão dela estar ganhando peso, né, que pode estar associado à compulsão, e também o fato da pessoa, né, dos filhos, do companheiro, procurar alimentos específicos. Então, eu quero mais açúcar, ou eu quero comprar muito biscoito, né? Mas por que você está comprando tanto biscoito, né? Não precisa, não, mas compra, né? Às vezes guarda na bolsa, né? Leva para um trabalho ou para algum local, tá? Essas são maneiras de você perceber, né? Além do fato da pessoa se sentir mal, então tá sempre reclamando de si mesma. Eu não consigo fazer nada. Eu não sirvo para nada. Eu não me dou bem, eu não sou tão bom quanto fulano. Essa questão assim da autodepreciação. Baixa autoestima mesmo. Baixa autoestima. Então, quando ela fala isso, ela está praticamente implorando, né? Me ajuda, né? Me ajuda que realmente assim eu preciso. Mas ela não pede diretamente. É difícil, é muito raro a pessoa... mascarado. Mas a gente que está por fora, assim, do lado de fora, consegue perceber. Nós temos uma plateia aqui, vamos perceber assim a sensação de que eles estão tendo aí com tudo que você está falando. Quem de vocês gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Maíra? Boa noite. Boa noite. Doutora Maíra, uma dúvida. A minha filha tem 20 aninhos. Ela não come. É preocupante porque a quantidade que ela come é muito pequena e essa é alimentação não muito saudável. Apesar de gostar, eu procuro me alimentar bem, estou sempre orientando pelo lado melhor para ela, mas ela não come. Eu falo que ela vive de Deus mesmo, porque ela não se alimenta bem. É uma alimentação muito deficiente. Tá. Eu gostaria de saber só uma coisa. Eu me separei há 3 anos. Será que tem algum relacionamento, alguma relação, esse comportamento dela? Tá. Pode ser, né, que tenha relação. Se antes dela se alimentava normalmente, depois dessa separação ela passou a ter esse comportamento, né, é bem provável que possa ter sido um fator desencadeante, né? Aí, assim, o tratamento psicológico ajudaria, né? Ela pode se sentir culpada de alguma forma por essa separação, enfim, né? E pode estar se punindo, né, não comendo. Mas ninguém vive sem comer. Então, pode ser que ela esteja comendo escondido, né? Pode ser que ela esteja comendo e purgando, né? Que a gente fala que provocando vômito, né? Ou pode ser que realmente o que ela esteja comendo, né? Como você falou que não são coisas muito saudáveis, né? Geralmente fritura, salgadinhos, bolinhos, essas coisas, elas têm bastante calorias. Então, você pode comer uma quantidade reduzida e conseguir um aporte energético suficiente para viver, né? Mas se isso se estender por muito tempo, ela vai começar a ter problemas como falta de vitaminas, falta de minerais, né? É bem comum, nesses casos, as mulheres até pararem de menstruar, porque elas não têm praticamente, né, assim, nada de qualidade, então não tem minerais, não tem vitaminas, né? Então é bem comum. Eu aconselho que você leve, né, no nutricionista e que procure também um apoio, né, psicológico, sem dúvida, que é super importante nesses casos. Porque normalmente ela está sempre abaixo do peso. Tá. Sempre. E com certeza ela não come escondido, porque nós somos muito amigas, mas eu não consegui então ainda atingir, né, esse lado aí. Mas eu vou procurar um profissional, sim. Isso. Até ia colocar uma coisa. O que caracteriza a bulimia não tem um percentual abaixo de peso. Ela está falando em relação a peso. E a caracterização da bulimia
é uma quantidade bem mais abaixo do percentual de massa corpórea. Sim. Tem mais ou menos quanto seria esse peso? Na verdade, depende muito do peso anterior. Né? Depende muito da composição, da estrutura corporal da pessoa. Mas a pessoa que tem bulimia, anorexia, a principal característica que a gente acaba Mas não pegando... fala agora não, senão o pessoal vai embora. Espera um pouquinho, a gente vai dar um breakzinho, a gente volta já. Vocês vão saber sobre bulimia e anorexia. Aguarde um pouquinho só. Me perguntam sobre Deus, Deus não dá pra explicar. Fez o pássaro na flor, o sol, a lua e o mar. Move o barulho das águas, maremoto, enxurrada. Todos os mistérios profundos estão na sua palavra. Se Deus é mentira ou loucura, não quero mais a verdade. Santa loucura me conduza, quero ser louco de Deus. O velhinho Abraão teve um grande desafio. Pegou todos os seus bens e saiu sem ter destino. Ele ainda acreditou que Sara gerasse filho. Andou por fé e não vista, pois Deus tem os seus caminhos. Se Deus é mentira ou loucura, não quero mais a verdade. Que a santa loucura me conduza, eu quero ser louco de Deus. O homem sonha em ver Deus, tentou invadir o céu, presunçoso e sem juízo, fez a torre de Babel. E no céu entra-se morrer, e se for servo fiel, ou no toque da trombeta, que abrirá um imenso véu. Se Deus é mentira ou loucura, não quero mais a verdade. Ser louco de Deus. E mais louco é o servo que não dá ouvido a Deus. Diz: eu tenho livre-arbítrio, na minha vida mando eu. Está correndo um grande risco de padecer, de se dar mal. Veja, a mulher de Sló virou estátua de sal. Deus é mentira ou loucura, não quero mais a verdade. Que a santa loucura me conduza, eu quero ser louco de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. É a fonte do saber.